Prezados senhores, prezadas senhoras, damos início agora, no âmbito do curso de História Econômica do Brasil, à apresentação do primeiro vídeo comentando o texto de Celso Furtado, do livro Formação Econômica do Brasil, denominado Economia Escravista de Agricultura Tropical. Bem, iniciaremos com a seção Capitalização e Nível de Renda na Colônia Açucareira. Bom, incentivos à indústria açucareira. Quando houve a descoberta do Brasil, né, na verdade apenas o registro oficial, né, de que Portugal havia descoberto as terras brasileiras, que na verdade já o haviam sido anteriormente, né? Não vai se encontrar entre a população indígena nenhum indício manifesto de que eles tinham elaborado objetos de ouro, né? Ouro e prata, mas principalmente ouro. Então, não foi encontrado, na verdade, né, nenhum indício da presença evidente de ouro no Brasil. Então, a questão brasileira é como preservar a colônia, né, que havia sido acertada através do Tratado de Tordesilhas, como havia se conservar essas terras, né, se não havia uma razão econômica evidente para tal. Bem, isso os portugueses vão realizar um enorme esforço e vão desenvolver finalmente, né, nos Açores e na Ilha da Madeira, a produção de açúcar e depois vão transportar a experiência para o Brasil. Bem, então o esforço português vai provocar o rápido desenvolvimento da indústria açucareira, malgrado as enormes dificuldades. Somente os donatários poderiam fabricar moenda e engenhos de água. Foram concedidas isenções de tributos, garantia contra penhora dos instrumentos de produção, honrarias e títulos. Isso foi a forma de incentivar, né, a concessão das sesmarias, né, para que viessem empreendedores, né, nobres, na verdade, que se interessassem, né, pessoas ricas, pessoas empreendedoras que se interessassem pela exploração da cana-de-açúcar no Brasil. Bom, e aí vai se esbarrar com o problema da mão de obra. A escravidão demonstrou ser, desde o primeiro momento, uma condição de sobrevivência para o colono europeu na Nova Terra. Sobrevivência, vamos dizer, né, nos padrões europeus, tá certo? Que os índios sobreviviam aqui, não é? A captura e o comércio do indígena vieram constituir a primeira atividade econômica estável dos grupos de população não dedicados à indústria açucareira. Essa mão de obra indígena, considerada de segunda classe, é que permitirá a subsistência dos núcleos de população localizados naquelas partes do país que não se transformaram em produtores de açúcar. Ok? Na produção açucareira, o aproveitamento do escravo indígena resultou inviável na escala requerida. Vamos lembrar que um dos motivos fundamentais não foi exatamente esse, né? Um dos motivos fundamentais apontados por Fernando Novaes, nós já vimos isso em vida anterior, foi exatamente o fato de que a captura do índio, né, era uma atividade exercida por colonos, não enriquecia os comerciantes. E todo o sistema mercantilista, todo o sistema de colonização, no denominado Antigo Regime, foi constituído para enriquecimento da classe da burguesia comercial, né, que vai evidentemente se aliar ao rei. Tem uma série de consequências, de implicações disso. Bom, observada de uma perspectiva ampla, a colonização do século XVI surge fundamentalmente ligada à atividade açucareira. Colonização do Brasil, evidentemente, né?
Aí onde a produção de açúcar falhou, o caso de São Vicente, né, o pequeno núcleo colonial conseguiu subsistir graças às relativas abundâncias de mão de obra indígena, a relativa abundância de mão de obra indígena. O homem da terra não somente trabalhava para o colono, como também constituía sua quase única mercadoria de exportação. Contudo, não fora o mercado de escravos das regiões açucareiras de suas pequenas dependências urbanas e a captura destes não chegaria a ser uma atividade econômica capaz de justificar a existência dos colonos de São Vicente. Quer dizer, o que aconteceu quando houve o desenvolvimento da atividade açucareira, né, vai gerar uma série de condições favoráveis para para o trabalho escravo, inclusive dos indígenas, né, que vão ser utilizados em várias atividades, criando um mercado para a captura dos índios, a atividade de captura dos índios. Bem, aqui está a indústria açucareira de fins do século XVI, né? No último quartel do século, a produção de açúcar decuplicou, devendo superar 2 milhões de arrobas. Deviam existir mais do que 120 engenhos. Nós temos um número, né, maior de 250 engenhos fornecido por Fernando Novaes. Mas o dado de Novaes, de 250 engenhos, é de 1610, tá certo? E, na verdade, ele fala de uma produção de 3 milhões de arrobas. Então, nós devemos estar aqui, talvez, de 1590, 1580, não é? Bom, deviam existir mais do que 120 engenhos, vezes 15 mil libras esterlinas por engenho. Seria a produção, né? Aliás, seria o capital necessário por engenho, que é uma soma considerável. Ou seja, o capital investido chegaria a 1,8 milhão de libras esterlinas. A indústria, estima-se que 20 mil escravos, vezes 25 vezes libras por escravo, que era o preço do escravo, cada escravo custava 25 libras, ou seja, 375 mil libras representaria mão de obra escrava, né? Ou seja, 20% do capital investido. Parte substancial desse capital estava constituída por equipamento importado. Bom, a renda, ele estima que se fosse 60%, né? 60% do valor das exportações. O resto seriam gastos, né, ou com os próprios aquisição de escravos, aquisição de equipamento de reposição, pagamento, compra que o Celso Furtado tinha estimado em 5%, né, do valor das exportações de carne, gado. Então nós temos uma série de dispêndios, né? Retirando-se esses dispêndios totais, né, você tem uma renda líquida de 0,6023 vezes 23, né? Daí mais ou menos 14 milhões, né? Então, 15 milhões. Menos de 5% correspondia ao pagamento por serviços prestados fora do engenho no transporte e armazenamento. Os engenhos mantinham, ademais, um certo número de assalariados, homens de vários ofícios e feitos, carpinteiros, ferreiros, né? Tinham várias modalidades de trabalho para homens livres. Bem, quais seriam os efeitos multiplicadores do açúcar? O que é um efeito multiplicador? Isso é uma terminologia que se deve a Leontiev, que escreveu um livro, sua tese, na verdade, sua dissertação de mestrado em 1936, ele criou as chamadas matrizes de insumo-produto, o que mostra o seguinte, né? Por exemplo, se você for produzir um automóvel,
O automóvel demanda para produção, demanda aço e demanda... então, se você, quando você compra um automóvel, aliás, quando você produz um automóvel, você está incentivando, tem um efeito da produção de aço sobre a indústria do aço. Tem um efeito também sobre a indústria de autopeças. Muitas dessas autopeças são feitas, por exemplo, de plástico. Então, tem um efeito sobre a indústria de plástico. Então, esses são os efeitos multiplicadores. Quer dizer, tudo aquilo que direta e indiretamente entra na produção de um produto qualquer, né? É abrangido pelo efeito multiplicador dessa atividade econômica. Então, o engenho ainda comprava gado, nós já falamos sobre isso, né? Para tração, e de lenha para as fornalhas. Essas compras constituíam o principal vínculo entre a economia açucareira e os demais núcleos de povoamento existentes no país. Estima-se que o número total de bois existentes no engenho era da mesma ordem dos escravos. Admite-se que um boi valia 1/5 do valor de um escravo e que durava 3 anos. Não sei quanto que durava o escravo, né, que ele informa. Ou seja, isso significava investimentos da ordem de 775 mil libras, né, representando gasto de reposição cerca de 25 mil. Considerando os gastos com lenha e os outros elementos, 3% da renda gerada pelo setor correspondia aos pagamentos feitos pela economia açucareira aos demais grupos da população. É importante que em capítulo anterior Celso Furtado tinha falado de 5%. Então é algo entre 3% e 5%. A utilização dessa massa enorme de renda, 1 milhão de libras por ano, que se concentrava em tão poucas mãos, constitui um problema difícil de elucidar. Quer dizer, o que o pessoal fazia com dinheiro? Em 1639, quer dizer, em 1639, nós estamos falando do Nordeste ocupado pelos holandeses, né? As importações totais teriam sido de pelo menos 800 mil libras por ano, supõe-se, né? Num ano em que as exportações de açúcar atingiram 1,2 milhão de libras. Então, nós temos 400 milhões de libras sobrando. O que ele não fala, é que o Celso Furtado não fala, mas faz menção em outro texto, é que parte desses 400 mil sobrando, né, eram pagos anualmente na forma de juros e de amortização para os próprios holandeses, que haviam financiado a constituição desses engenhos, né? A expansão do setor dependia do crescimento do mercado externo. Crescimento do mercado aos preços estabelecidos. Correto? Por quê? Porque isso era crucial, né? Você poderia expandir a produção e abaixando o preço para o produto encontrar o maior mercado, mas isso feria os interesses do grupo dominante, que eram os comerciantes. Provavelmente, parte substancial dos capitais aplicados na produção açucareira pertencia aos comerciantes. Aqui o português não está adequado, né? Pertencia, porque eu estou citando, aos comerciantes. Sendo assim, uma parte da renda gerada na atividade seria o que modernamente se chama renda não residente. Permaneceria fora da colônia. É o que eu falei, é o pagamento dos juros e fora amortizações dos investimentos realizados, do capital tomado emprestado, né? Bem, fluxos de renda e crescimento. Que possibilidades efetivas de expansão e evolução estrutural apresentava este sistema econômico, base da ocupação do território brasileiro? Essa é a pergunta que faz Celso Furtado, né, ele vai dar uma resposta agora. Bom, a atividade açucareira no Brasil, primeiro, era de grande escala, com capitais importados, né? O equipamento e mão de obra especializado vindos da Europa, né?
o trabalho indígena deve ter sido utilizado, então, para alimentar a nova comunidade nas tarefas não especializadas das obras de instalação. E ele está falando, deve estar dizendo o seguinte: bom, inicialmente você vai usar a mão de obra especializada da Europa, que vai montar um engenho para você, né? Ou para o senhor de engenho, e vai também usar, esse pessoal vai usar a mão de obra dos indígenas. Mas uma vez instalada a indústria, seu processo de expansão, bom, primeiro, depois de se instalada, aí você vai usar a mão de obra de escravos importados, de negros da África. Uma vez instalada a indústria, seu processo de expansão seguiu sempre as mesmas linhas: gastos monetários na importação de equipamentos, de alguns materiais de construção e de mão de obra escrava. A importação de mão de obra especializada já se realizava em menor escala, tratando o engenho de autoabastecer-se, também nesse setor, mediante treinamento daqueles escravos que demonstravam maior aptidão para os ofícios manuais. Quer dizer, o que você fazia? Você via aquele escravo que ia se destacando, você via que tinha habilidade, você ia colocando ele junto de um mestre, né, de um mestre artesão, de um empregado especializado, né, um ferreiro, um carpinteiro, e daqui a pouco ele estava cuidando dessa atividade. Né? Uma vez efetuada a importação dos equipamentos e de mão de obra escrava, etapa subsequente da inversão, construção e instalação se realizava praticamente sem que houvesse lugar para a formação de um fluxo de renda monetária. Parte da força de trabalho escrava se dedicava a produzir alimentos para o conjunto da população e os demais se ocupavam nas obras de instalação e subsequente nas tarefas agrícolas e industriais do engenho. Observe que aqui Celso Furtado já menciona uma coisa que é a produção de alimentos pela mão de obra escrava, mas ele ainda está falando, né, na etapa de construção e instalação do engenho. Não está falando no período em que o engenho está em operação, porque aí o engenho vai devorar, vamos dizer assim, as terras agrícolas para a produção de cana. Provavelmente, né? Mas isso é uma dedução, né? Isso é uma conjectura. Ainda assim, parte das terras dos engenhos pode ter sido cultivada por escravos para a produção de alimentos. Mas, isso também é uma conjectura, provavelmente não seriam escravos importados da África, poderiam ser indígenas, não sei, não sabe. Eu nunca li um livro que tratasse com detalhe desse assunto. Numa economia industrial, quer dizer, investimento é igual aumento, vai provocar, né? Não é igual, né? O investimento, aqui está certo, aqui tem que colocar uma setinha, vai causar o aumento da renda da coletividade, né? Significa, aquele igual ali é um significa, né? Aumento da renda da coletividade. A inversão feita numa economia exportadora escravista é fenômeno distinto. Por quê? Porque não se aumenta a renda da coletividade. Né? Parte dela transforma-se em pagamento feito ao exterior, tá certo? A importação de mão de obra, de equipamentos, materiais de construção e do pagamento dos juros do empréstimo, né? E de amortização do dinheiro tomado emprestado para a construção do engenho, né? Além disso, a diferença entre o valor do produto do trabalho da mão de obra escrava e o custo de reposição de manutenção né, igual ao lucro. Não gera pagamentos. Quer dizer, que você vai pagar totalmente. Né? Quer dizer, é um ganho líquido do senhor. Não é bem assim, porque nós já vimos que ele vai pagar a mão de obra europeia especializada que trabalha no engenho, mas é pouca gente, tá certo? Vai pagar os feitores, né? Não sei. Mas isso não é, isso constitui um pagamento mínimo em relação à renda gerada. Bom, gastos de consumo. Parte substancial desses gastos era realizada no exterior com a importação de artigos de consumo, que eram caríssimos, né? Que vinham da Europa, tudo importado, tudo caríssimo.
Outra parte consistia na utilização da força de trabalho escrava para a prestação de serviços pessoais. Isso era muito comum, né? Mas nas fazendas, né, nós temos uma memória mais recente disso, que são nas fazendas de café, né? Temos muitas figuras com muitas pinturas, né? Como essa aqui, né? De uma família. Observe que a senhora está sendo abanada por uma escrava, o casal está almoçando, né? Tem um escravo, mais de um ali, com certeza, se colocando à disposição para trazer alguma comida, levar alguma coisa, uma bebida, o que seja, né? E a senhora está dando alguma comida para os pequenos, para os filhos dos escravos, né? Para as crianças, né? Lembra muito da comida para cachorro, né? Infelizmente. A renda monetária gerada no processo produtivo revertia em sua quase totalidade as mãos dos senhores do engenho. Como a quase totalidade da renda monetária estava dada pelo valor das exportações, a quase totalidade do desempenho monetário teria de expressar-se no valor das importações. O que ele está dizendo, isso aí não é bem verdade, né? Contraria o que foi dito anteriormente. Né? Por quê? Nós vimos naquele exemplo que ele deu que a exportação era de 1,2 bilhões, né? As importações eram de 800 milhões de libras. Aliás, não. Então, era 1,2 milhões de libras e as importações eram 800 mil libras. Estou botando 3 zeros a mais nesses números aí, né? Então sobravam 400 mil e ele pergunta o que se faria, né? Quer dizer, aqui ele está dizendo que as exportações são mais ou menos iguais às importações. Isso não é assim, né? Com certeza esse dinheiro, né, parte, como nós falamos, era remetida para o exterior para pagar os juros dos empréstimos e amortizar os empréstimos, né, conseguidos juntos aos comerciantes, aos banqueiros, porque naquela época haviam grandes banqueiros, né, que haviam financiado a construção do engenho, né. Parte com certeza ia ser remetidas para famílias em Portugal, né, e parte ia ser entesourada, né, por que não? A diferença entre o dispêndio total monetário e o valor das importações traduziu o movimento de reservas monetárias, é o que eu acabei de falar, e entrada líquida de capitais, além do serviço financeiro daquele fator de produção de propriedade das pessoas não residentes. Isso é uma forma moderna de falar, né? Aliás, não é muito adequada. O que o Celso Furtado está falando é o que eu acabei de dizer, quer dizer, a diferença, né, significava o seguinte: movimento das reservas monetárias, quer dizer, né, eu sou um senhor de engenho, né, eu não gasto tudo o que eu ganho, então eu vou acumulando reservas monetárias, tesouro, né. Uma entrada líquida de capitais, porque eu posso, se eu for construir outro engenho, aí eu posso, isso vai ser quase impossível, né. Mas eu posso pegar o dinheiro e usá-lo para isso. Além do serviço financeiro. Qual o serviço financeiro que nós falamos, né? Aqui a linguagem de Celso Furtado é uma linguagem para economista, é uma linguagem que não se aplica muito àquela época. O que você está dizendo é o seguinte, né? É que você vai pagar o serviço da dívida que assumiu para construir o engenho. O serviço inclui as amortizações e o pagamento dos juros. Bom, o fluxo de renda se estabelecia, portanto, entre a unidade produtiva, considerada em conjunto, e o exterior, claro. E se resumia a simples operações contábeis. Por que ele está falando? Porque o que ele está dizendo é que você ficaria com crédito, em vez de você receber, por exemplo, os holandeses, os comerciantes, depende, no período português, né, os comerciantes portugueses trazerem baús de moedas, né, para te pagar, né, não, né? O que eles faziam? Eles
iam trazer mercadorias. Então, você fazia uma operação contábil somando o que você tinha para receber e subtraindo o que você estava comprando, né? E essa diferença, o que ficava registrado como um crédito, seu crédito junto aos comerciantes, né? Eu não sei se funcionava exatamente assim, mas de toda maneira, né? Essa é uma indicação dada por Furtado. Não se tratava de uma economia feudal, definitivamente. Por quê? Pois a unidade escravista pode ser apresentada como o caso extremo de especialização econômica. Na Idade Média, na unidade produtiva, o feudo, né, produzia tudo que se consumia, com exceção de ferro e sal. Né? O resto era produzido. Né? As ferramentas também, você comprava o ferro, né, bruto, barras de ferro, e aí os ferreiros que estavam no feudo, né, quer como ferreiros de mão de obra livre ou servos, né, trabalhavam próprios, e trabalhavam, né, os ferreiros trabalhavam as barras de ferro para produzir enxadas, o que fosse. Então, era uma economia autossuficiente. E, ao contrário, né? A unidade, o engenho, era totalmente... Ele produzia só açúcar, entendeu? Ele dependia do resto. Era um caso extremo de especialização econômica, para começar. Né? Ao invés da unidade feudal, ela vivia totalmente voltada para o mercado externo. Isso é outra coisa, né? O feudo, né, na Idade Média, né, ele vai ser, principalmente, né, nas fases iniciais, até começar a expansão comercial, que vai ser no século XII, né, e depois, né, as grandes navegações, né, do século XV e XVI, né, então, até lá, né, o feudo era totalmente voltado para o abastecimento de si mesmo. Não havia... O comércio era mínimo do mínimo, né? Então, aqui não. Aqui nós temos uma unidade, quer dizer, uma unidade que não é autossuficiente, né? E que é voltada para o mercado. A produção de açúcar é produção para o mercado. A produção feudal é produção para os senhores feudais e para os demais, para os camponeses do feudo. Bem, possibilidade de expansão. É evidente que se o mercado externo absorvesse quantidades crescentes de açúcar no nível adequado de preço, o sistema poderia crescer, e é efetivamente o que aconteceu, né? Observe que nós temos aqui, né, as exportações da colônia, né? E observe que em 1650 já houve a expulsão dos portugueses, né, dos holandeses, do Nordeste brasileiro, né? E os holandeses vão levar a produção para as Antilhas, né? Vão iniciar, não por conta própria, mas vão financiar e induzir, favorecer a instalação da indústria de açúcar, né, nas Antilhas. Eles vão ganhar com o comércio e o financiamento dessa atividade, né? O sistema poderia crescer sempre que a oferta externa de força de trabalho fosse elástica. Não tinha problema, porque tinha um reservatório, né, grande reservatório de mão de obra, que era a África, né, até ocupar todas as terras disponíveis. Evidentemente que isso não ia acontecer nunca no Brasil. É claro que o problema é essas terras disponíveis e as terras mais favoráveis, extremamente favoráveis. Bom, continuando a discussão do tema, tudo indica que o aumento da capacidade produtiva foi regulado com vistas a evitar um colapso no preço, é o que nós falamos, né? Ao mesmo tempo que se realizava um esforço persistente para tornar o produto conhecido e ampliar a área de consumo dos mesmos.
Ok, e é o que os holandeses faziam, né? Expandir o consumo, né? A divulgação do produto, mas sem que se afetasse o preço. Como quer que seja, o crescimento foi considerável. É só olhar esse gráfico aqui, né? Até 1650. Ah, mas depois a atividade entra em crise relativa, porque vão cair os preços, né? Mas a produção vai se manter. Mas a estrutura do sistema econômico permaneceu a mesma. Não tem jeito. Sistema escravista, não há transformação estrutural. Isso é uma coisa mais importante que tem. O crescimento é um crescimento puramente extensivo. Não havia, portanto, nenhuma possibilidade que o crescimento com base no impulso externo originasse um processo de desenvolvimento de autopropulsão. Não, a própria condição do trabalho escravo impedia qualquer coisa, né? Quer dizer, você expandia criando mais engenho, né? E se contraía, esses engenhos iam decaindo, né? A produção ia se manter até o ponto em que um engenho poderia ser inviável, né? Mas a história não foi isso que aconteceu. Na segunda metade do século XVII, a partir de 1650, né, quando se desorganizou o mercado de açúcar e teve início a forte concorrência antiliana, os preços se reduziram à metade. Tá certo? Contudo, os empresários brasileiros, melhor seria dizer os produtores brasileiros, né, fizeram o possível, senhor Gengem, para manter um nível de produção relativamente elevado. No século seguinte, persistiu a tendência baixa dos preços. Olha o que nós estamos vendo. Quer dizer, esse, né? Bem, isso não significa a queda da produção, mas foi a queda dos preços. Ok? Bom, o que aconteceu? O que aconteceu é que os engenheiros, senhores engenheiros, compraram menos coisas de Portugal, né? Acumularam menos dinheiro, tá certo? Não sei se aconteceu alguma queda de produto, de preço do produto, dos produtos importados. Provavelmente, né? Não se tem notícia, porque o interesse do comerciante é manter. Se ele, quer dizer, ele não pode tornar a atividade inviável, ok? Então, se caiu o preço do açúcar, provavelmente caiu alguma coisa, o preço do açúcar é a metade. Pode ser que o preço dos produtos que ele transporta de Portugal, da Europa para o Brasil, né, tivesse caído 20%, 30%, né, provavelmente, mas isso é uma conjectura. Decadência, continuação. Por outro lado, a economia mineira que se expandira no Centro-Sul, nós ainda não falamos sobre isso, né? Atraindo a mão de obra especializada e elevando os preços do escravo, reduzir ainda mais a rentabilidade da empresa açucareira. Mas a preocupação do senhor Gengem não é com a rentabilidade, ele não é um empresário, ele quer saber se ele está rico, se ele vai continuar rico, isso é que importa, né? Desde que ele tenha uma atividade seja o suficiente para manter a sua riqueza, né, ele vai continuar a desenvolvê-la. O sistema entrou em consequência de uma letargia secular. Né? Sua estrutura preservou-se, entretanto, intacta. Com efeito, ao surgirem novas condições favoráveis a começo do século XIX, voltaria a funcionar em plena atividade. Então, a estrutura é a mesma, o sistema apenas, quer dizer, ele estagnava, não é? Os senhores de engenho continuaram senhores, mas não tão ricos e não tão poderosos como antes, né? Bem, projeção da economia açucareira pecuária. Esse tema nós vamos deixar para o próximo vídeo. Então, nós vamos ficando por aqui.
Agradecemos a atenção de todos e esperamos contar com a audiência no próximo vídeo, que vai dar continuidade ao comentário desse texto, essa seção do livro Formação Econômica do Brasil, de Celso Furtado.